E aí, pessoal, tudo bem? Há um tempo aí que a gente não se vê, não se fala. Estamos de volta aqui agora no ambiente pós-eleitoral, depois de um período aí de readaptação em que eu fiquei aí pensando como é que a gente ia retomar essa conversa nossa aqui. Muitos amigos, muita gente querida pedindo para que a gente continuar comentando as notícias e avaliando os principais fatos da política e da economia, às vezes, da semana. Então vamos seguir do jeito que a gente tem feito, como a gente fez nas outras vezes, com esse modelo aqui, comentando as notícias. Tem servido para muita gente como esclarecimento, como encaminhamento das ideias políticas, esclarecimento das complexidades da política e da economia no Brasil e no mundo. Então, vamos seguir por aqui. Eu vou, daqui para frente, fazer um comentário desse semanal, provavelmente nesse horário, talvez um pouco mais cedo, com esse perfil. E vocês vão me dizendo se está legal, se tem sido útil, se vocês acham interessante. E a gente vai desenvolvendo isso daqui. Para mim é um prazer e acho que é importante para que a gente tenha aí uma espécie de aperfeiçoamento, né, da compreensão dos fatos políticos de uma forma geral para quem nos acompanha, e até debater diferenças aí e conceitos das coisas que passam no dia a dia aqui no Brasil e no mundo, que são importantes. Então, como na última vez já faz acho que uns 20 dias que eu falei com todos, a gente chegou no momento em que o governo, quando a gente se despediu aqui, estava começando a ser formado. Hoje a gente tem um presidente que construiu, o presidente Bolsonaro, que tem constituído um governo bastante razoável, pessoal. Aqui sem paixões, sem crítica gratuita. A construção do governo Bolsonaro, a indicação dos principais ministros até agora, em torno de 12, tem sido muito razoável, para não dizer boa, tá certo? Se você olha o quadro político brasileiro, a oferta de quadros e a reação aos 14 anos de lulopetismo e dilmismo, mais os 2 anos de Temer, que era uma continuação ainda que melhorada daquele período, a gente tem um governo aí se constituindo com bastante qualidade para aquilo que o Brasil precisa, né? Pelo menos o executivo está se formando de uma maneira que nos leva a crer que pode haver uma modificação, uma transformação verdadeira nas políticas públicas brasileiras depois de quase 16 anos de bandalheira. E isso é bom. Quem imaginava que se o Haddad tivesse ganho, a gente estaria hoje discutindo quanto tempo você ainda ia ficar aqui antes de pegar o avião de ida. E agora não, a gente tem um governo se constituindo que está acalmando de forma relevante todas as expectativas radicais, histéricas que estavam acontecendo até algumas semanas atrás, e tem nomes muito bons com perspectiva bastante razoável de se constituir um governo que vai ter no seu maior desafio lidar com o Congresso, que a gente já sabia desde o começo. Qualquer que fosse o presidente, é com o Congresso que vai se dar o maior embate, né? A maior dificuldade de fazer as transformações e as reformas que estão sendo aguardadas aí, algumas há 30 anos, reforma da Previdência, reforma administrativa e as outras reformas essenciais para tirar o Brasil do atoleiro. Olha, nomes como Moro, ministro da Justiça, não imaginava que ele fosse aceitar. Aceitou. Já está constituindo um time de gente com perfil investigador, policial, gente da confiança dele, que vai provavelmente ter como mote fundamental do Ministério o combate à corrupção, que é o fundamental, essencial para esse país sair do atoleiro que se encontra. Ministro da Agricultura, Tereza Cristina, excelente opção, excelente. Joga aquela matéria que a Folha fez sobre a relação dela com a JBS, aquela bobageira, joga fora, joga fora. É produtora rural, foi secretária de Agricultura de Mato Grosso do Sul, líder
no Congresso Nacional do tema agrícola, presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, ou seja, uma pessoa que conhece o negócio, entende os temas do agronegócio. É um dos ótimos nomes. Talvez se nós fôssemos governos no Partido Novo, a gente teria convidado, seriam um dos nomes para ser convidado a ser ministro da Agricultura. Ótimo. Ministro da Educação foi anunciado ontem. Um homem que é pouco conhecido, mas que tem uma trajetória conservadora, sim, com o professor Velez, de Filosofia e vinculado à Escola Superior de Guerra, né, e à Escola do Alto Comando das Forças Armadas, que não transita no Ministério da Educação há muitos anos. É bom que aconteça, são rupturas necessárias. Ninguém é antidemocrata. Aquela bobageira que a gente ouvia de golpe militar, que vai ter intervenção, perseguição a gays, toda aquela bobagem das eleições, passou, pessoal, foi. Não vai ter nada disso. É um governo democrático, vai respeitar as instituições, está levando pessoas experientes para o governo com outro perfil. Aliás, um perfil, na minha opinião, eu diria aqui do pessoal do Partido Novo também, perfil muito melhor do que todos aqueles perfis que vêm desde o final dos anos 90 até hoje, que compuseram os governos anteriores, salvo uma outra exceção. Quem mais que está no governo? O Ministério da Economia todo montado, né? O Ministério assim, da Fazenda, que juntou planejamento, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, secretários todos indicados, figuras todas respeitáveis, todas. Mansueto, que era do governo anterior, como secretário do Tesouro, excelente nome. Também seria um nome que o Novo colocaria no governo se estivesse no governo. Um homem excelente, profissional, sabe o que fala, compromissado com a austeridade pública, das contas públicas. Castelo Branco na Petrobras, os nomes que foram indicados para a Caixa e para o Banco do Brasil também, figuras que têm uma trajetória ilibada, com formação acadêmica. A Escola de Chicago, que me parece bom, tem gente que não gosta, mas Escola de Chicago, é isso mesmo. Está aqui hoje, inclusive, na capa do Estadão, indicados para a Caixa e do Banco do Brasil, terão missão de vender ativos. É isso aí, é isso mesmo. Tem que vender parte das ineficiências, fazer com que os dois bancos fiquem eficientes. É uma demanda da sociedade brasileira. Não é sair por aí privatizando tudo, não é. É limpar, tirar as gorduras, tirar o aparelhamento, dar eficiência para aquilo que ainda é público, que no futuro pode ser que seja também privatizado, que é o que nós faríamos se estivéssemos no poder. Então está indo num bom caminho. Ministérios, outros ministérios sendo aí cogitados, o próprio ministro dos Direitos Humanos foi indicado ontem também, que é o Gustavo Rocha, uma pessoa também de currículo bem reconhecido, uma pessoa... como todos esses, pessoal, o que está se fazendo, o que o presidente Bolsonaro está fazendo, para minha surpresa, vou lhe dizer, o que ele tem feito é o seguinte, inclusive tem mudado de ideia, ele lança um nome, tem uma resistência qualquer, ele volta para trás, não tem problema nenhum, e não se intimida com isso, está certo, ele testa o nome, está indo devagarzinho, citando os nomes, dá uma sentida, está fazendo uma composição entre competência e interesse político. Por exemplo, Mandetta, ministro da Saúde, bom parlamentar, tive acesso nas minhas andanças profissionais pelo Congresso, bom parlamentar, médico, sujeito que tem uma visão de mercado, tá certo? Agora ficam umas noticiazinhas, porque ele pegou um avião que custou 30 mil, porque ele tem um processo quando ele era vereador. Para. Tudo indiciamento. O sujeito é um bom parlamentar, atua na medicina, tá certo? Faz uma série de intervenções gratuitas para a população, porque gosta da profissão. É um bom ministro. E é um sujeito que está no parlamento. Ele está montando um governo de gente que está no parlamento. Isso é essencial, que conhece a casa. Mas já são dois do DEM. Tá, e tem ciumeira nos outros partidos. Se dane a ciumeira. O presidencialismo de coalizão tem que acabar. Tem que colocar gente competente. Se está lá dentro e é competente, ótimo. Se não tiver, vai ser técnico. Que é o que o Zema está fazendo no governo de Minas.
O Zema, então, está fazendo radicalmente. É tudo selecionado e com headhunter. É evidente que tem indicação política, gente que conhece, que vale a pena, que tem alinhamento, mas vai ser entrevistado por headhunter. E é assim que tem que ser, pessoal. Virar a página do Brasil velho, que é o que está acontecendo. Então, olha, eu quero dizer a vocês, não vou passar por todos os ministros, mas fazendo uma boa composição ministerial. Né? Tem um outro nome que gera uma certa dúvida, assim, os militares. E daí que é militar? E daí que é militar? Qual que é o problema? Tem muito militar de excelente qualidade, gente de formação, disciplinada, bem educada, incorruptível. É assim que tem que ser. O coronel, o general Heleno, por exemplo, vai ser uma boa pessoa no governo, por que não? Tem uma trajetória boa, quem vai ficar esse negócio? Ah, é porque é militar. Você tem que virar essa página, pô. Então, assim, tem alguns militares, que estão, generais, que foram colocados. O próprio vice-presidente tem dado entrevistas internacionais de qualidade, uma pessoa equilibrada, fala um bom inglês, se apresenta bem. Isso é essencial para um país, se apresentar bem. Né? O general Mourão se apresentando bem. Enfim, tá uma boa conjuntura, pessoal. Tem muita coisa para acontecer ainda. O governo vai ter dificuldades, como qualquer um teria, mas é um bom sinal. Oxigênio para quem viveu 16 anos de bandalheira. Né? E está cansado e estava deprimido. Ótimo. Curiosidades da política. Olha, tem um noticiário hoje muito internacional. E, aliás, eu faço até referência ao nosso próximo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. O que fizeram no Ministério das Relações Exteriores? Indicou uma pessoa absolutamente inesperada, o que também é bom. Vamos deixar um pouco de lado a avaliação individual daquilo que ele escreveu. Ah, mas é perigoso porque ele é um conservador alinhado ao Trump, fã do presidente. Para com essa bobagem. É um sujeito que não está no core daquela futrica permanente que é o Ministério das Relações Exteriores. O Ministério das Relações Exteriores foi destruído no período PT, uma instituição centenária, que prestava serviços de Estado, foi partidarizada, aparelhada, doutrinada e ainda rompeu com várias tradições internas por alinhamento e apadrinhamento. Como é que você desfaz uma situação dessa? Que é o que aconteceu no Itamaraty. Tem que pegar uma pessoa que é um outsider, ele escolheu esse senhor, eu pouco conheço, mas as referências não são ruins. Vamos ver como é que ele vai dar com a administração da casa. O maior desafio do ministro Ernesto Araújo vai ser lidar com a reorganização do próprio Itamaraty, com todas as futricas e todas as conspirações diplomáticas que os diplomatas fazem, porque, infelizmente, pessoal, o ambiente diplomático brasileiro é metade trabalho, metade conspiração. Né? O trabalho ali é metade do tempo, outra metade é aquela coisa, aquele mimimi interno, de quem vai para onde, quem é amigo de quem almoçou com quem que alinhou com quem, e o PT contaminou completamente o Itamaraty, né? Fez promoções de gente que não devia ter sido promovida, pulou cadeira na ordem, agora vem o pessoal falando, não, mas esse daí não era embaixador de primeiro nível, era um embaixador ainda de iniciante. Bom, o PT fez isso durante 14 anos. Né? O Celso Amorim perverteu o sistema, junto depois com o Patriota e com o Figueiredo, perverteram todo o desenho do Itamaraty, né? Girou uma série colocou um monte de gente na geladeira, arruinou carreiras inteiras, mandou para o Togo um monte de gente. Né? Então agora, não é de se surpreender que se faça uma intervenção desse tipo, que o novo ministro das Relações Exteriores seja uma pessoa que vem de fora e vai ter que reorganizar a casa com uma ideologia diferente. Aí fica, mas vai ter vai sair de um extremo e vai para o outro. Quer saber? Não vai de um extremo e vai para o outro. O que foi feito é a destruição. O que ele vai ter que reconstruir. O que é reconstruir o Itamaraty? Primeiro, transformar o Brasil, ou retornar de política externa brasileira, que é uma política pública que serve ao desenvolvimento, diga-se de passagem, retornar a política externa brasileira a uma política que promova o desenvolvimento sem alinhamentos e sem relações excludentes, que é o que caracterizou a história brasileira republicana. O Brasil não se alinha a blocos, etc. Só vai no período da Guerra Fria, com os militares, mas mesmo assim
um pedaço do período militar, porque o outro Brasil já adotou uma política de alinhamento não excludente. O Brasil é um país que tradicionalmente se relaciona com todos. E o que o governo do PT fez foi alinhar o Brasil a países não democráticos, gerando desconfiança nos nossos tradicionais aliados. Estados Unidos, União Europeia Ocidental, Japão, né? Inventou esse negócio de BRICS e achou que tinha relações estratégicas com Rússia, com China e com Índia, e não teve nada de estratégia. Era um monte de encontro para juntar, tirar fotografia e tomar coquetel. Porque são países que têm concorrência direta, cujos alinhamentos são muito incipientes. São países concorrentes, muitas vezes adversários, esses dos BRICS. A única coisa que os une são o fato de serem grandes mercados. Ponto. Acabou. E a grande estrela dos BRICS é a China. E com a China deve-se ter sim relacionamento privilegiado. O Brasil deve buscar um relacionamento com a China. Isso está gerando uma certa confusão agora, porque tanto o ministro das Relações Exteriores novo, quanto o próprio presidente Bolsonaro têm feito afirmações aí, que são afirmações desastradas, mas que ninguém pode tomar isso ao pé da letra, ficar desesperado. Que é o seguinte, o que tem que acontecer é um realinhamento com os americanos, sim. Não existe país normal no mundo que não estabeleça uma relação com os Estados Unidos, que tem interesse em ter superávit comercial com os Estados Unidos. Né? O Brasil é o único país, um dos únicos países do mundo e um dos maiores das economias grandes, que os americanos têm superávit. Os americanos têm déficit comercial com o mundo inteiro. Por quê? Porque o mundo inteiro quer comercializar com os Estados Unidos. Os caras são 22% do PIB mundial. O Brasil se vangloriou nos últimos 16 anos de ter se afastado, de ser menos dependente dos Estados Unidos. Deixa de ser trouxa. Deixa de ser trouxa. Então agora o governo que chegou provavelmente vai restabelecer uma obviedade, uma relação importante, proximidade de vários temas com os Estados Unidos da América. É isso que tem que fazer. Não é porque o Trump é o presidente ou não é o presidente. Não interessa que o Trump é o presidente. Aquele país é fundamental no mundo. Ficar distante dos Estados Unidos é ficar fora do mundo. Os chineses fazem isso todos os dias. Eles compram os títulos da dívida americana todos os dias. Estão num embate comercial com os Estados Unidos hoje, que é um dos maiores conflitos do mundo contemporâneo, o embate comercial, porque os chineses querem vender cada vez mais para os Estados Unidos. É isso que a gente deveria fazer. A gente faz o contrário durante o período petista. E ficou namorando aí com Venezuela, com Cuba, esse negócio que ninguém aguenta mais ouvir. Médico cubano, vai para casa, bom que vá. Ainda melhor ainda que os cubanos tenham chamado, entendeu? O programa era ruim, desde o início se sabia que era um programa entre o PT e Cuba, não tinha nada a ver com a demanda de médicos no Brasil, que existe e é relevante, é um problema brasileiro, formação de médicos, distribuição de médicos pelo território nacional, mas esse era o problema. Fizeram lá uma arte típica petista, né, de envio de recursos do contribuinte brasileiro para Cuba. Era isso que se tratava. O seu imposto indo sustentar um regime autoritário no Caribe. Era disso que se tratava. Articulado pelos petistas, que tinha um pessoal, a gente tem que se livrar dessa turma, pessoal. Ainda bem que essa eleição já acabou e o Bolsonaro ganhou. Quiçá tivesse sido o João Amoedo. Mas não foi, não tem problema. Agora é aniquilar o PT, tira o PT do caminho, ninguém aguenta mais isso. Esse país é muito grande, muito rico e muito bom para aguentar petista no comando. Olha o que esse negócio dos mais médicos era. Se fizeram um acordo em que os cubanos pediam $6 mil de pagamento para os médicos, em que 4 mil ficasse com Cuba e 2 mil ficasse com os cubanos, o Brasil conseguiu negociar para 4, né? O sujeito recebia aqui 75% do salário dele ia para Cuba, os familiares dele não podiam visitar ele aqui, ele ficava condicionado a ficar longe da família se pedisse asilo, porque uma boa parte quis ficar aqui e ainda quer, casou com um brasileiro, inclusive, né? Assim, um programa de escravatura pós-moderno. Assim, tem médico brasileiro formado na Bolívia, que é bom. Tem médico brasileiro formado nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra, na Espanha, na França, na Rússia, no diabo. Traz essa turma para trabalhar. R$11.800, paga um bom salário para quem quiser, assim, jovem que quiser se embrenhar pelo Brasil em postos mais distantes. Dá para arrumar. E não precisa politizar a conversa.
boa viagem para os cubanos de volta para casa, eles que resolvam o problema deles, que o Brasil tem mais o que fazer. E é assim, são coisas que estão acontecendo que são boas, que a gente imaginava nos últimos 15 anos que não veria mais acontecer. Estão voltando, né? Quiçá que mandem o Cesare Battisti para casa também, que está aí, essa brincadeira de mau gosto que foi a autorização do Lula do terrorista ficar aqui, enquanto a Itália quer prender e julgar um assassino confesso e condenado na Itália. Voltando aqui a nossa vaca preta aqui, a noticiário internacional. Pra você ter uma ideia, esse país não fechou acordos internacionais. O que são acordos internacionais, pessoal? Essas coisas não são muito claras na cabeça das pessoas. O que são esses acordos internacionais? Basicamente é o seguinte, existe uma máxima na qual eu acredito, e boa parte das pessoas normais acreditam, que quanto mais liberdade comercial existir no mundo, quanto mais troca de mercadorias e serviços ocorre entre os países, entre os grupos de países, mais riqueza se cria e mais pujança e melhor bem-estar se cria para a humanidade. Essa é a tese. Para que isso aconteça, tem que se liberalizar os comércios, baixar tarifas de importação, abrir mercados, facilitar o comércio, fazer regras de comércio que sejam viáveis em todos os países do mundo, regras de comércio, antidumping, para servir, troca de serviços, troca de regras de investimento estrangeiro que protejam o investimento estrangeiro. Todo esse arcabouço de regras e redução de tarifas são os acordos comerciais. Isso se cuida na OMC, quando o acordo é internacional e universal. Mas os países podem fazer isso entre eles, bilateralmente ou entre blocos. Isso são os acordos comerciais. Esse país ficou 15 anos sem fechar acordo com ninguém, com exceção de um acordo com a Palestina e com Israel, que é um mosquito, e com mais, eu nem me lembro, com o Egito, se não me engano, uma bobageira qualquer. Não conseguiu fechar acordo com ninguém. Enquanto o Chile fechou 30 e o México fechou 35. Certo? E os Estados Unidos, por sua vez, fizeram um acordo com vários países do mundo, e agora no período do Trump estão tendo um repente de protecionismo que vai passar já já. Então, sim, o Brasil não fez. Acabaram de fechar um acordo com o Chile, depois de décadas que a gente esperava. Um acordo, né, do Brasil com o Chile, que é um país importante, é um dos principais parceiros comerciais do Brasil. Está aqui, acabaram de fechar no governo Temer, o Temer está entregando isso, está festejando, tem que festejar mesmo. Né? É um acordo amplo, não é só de baixa tarifas, de redução de tarifas de importação, mas tem lá serviço, comércio eletrônico, facilitação para microempresa, reconhecimento de selo de produto orgânico aqui e lá, facilitação de comércio, que é o chamado Business Facilitation, é desburocratizar as relações comerciais. Tudo isso é um acordo, um pedaço, um documento que você assina e transforma o fluxo comercial entre os países mais rápido e mais pujante. Isso é essencial para um país, ainda mais o nosso que está cheio de dívida. Né? Tá aí, entregaram o acordo com o Chile. Agora, quem sabe no próximo governo a gente dispara com esses acordos, fecha o acordo com a União Europeia, que está aí 25 anos esperando o Mercosul e a União Europeia. Aliás, rever o que o Mercosul vai ser no futuro, despolitizar. O Mercosul é um acordo de livre comércio. Né? Mercado comum do Sul é comércio, não tem nada a ver com política, não tem a ver com Venezuela, não tem nada a ver com isso. O PT festejava que a Venezuela entrou e o Paraguai saiu. Perverteram completamente o sistema. Então, vamos voltar a ser o Mercosul o que ele era antes. É uma tentativa de você criar comércio entre os países. E quem sabe até retardar a União Aduaneira, né? Que é você ter tarifas de importação gerais, né? As TECs, tarifa externa comum, para todos os países membros. Talvez seja um passo muito adiantado, a gente tira isso, rever essa questão, para promover comércio, desburocratizar o sistema. Né? Aí tem uma conversa, um papo muito internacional hoje, pessoal. Estados Unidos, eu já falei, chegou a hora de ligar para os americanos. Falou, você lembra de mim? O Obama veio aqui em 2009, foi lá no Rio de Janeiro, fez uma palestra assim, Brasil, usou uma parte do discurso do Jefferson, dizendo Brasil e Estados Unidos são os motores da construção das Américas, do mundo novo. A Dilma olhou, fingiu que não ouviu, ninguém fez nada, o Obama foi embora, não aconteceu nada. Faz 10 anos. 10 anos. Vamos lá conversar com os americanos, ninguém precisa gostar de americano. Nós vamos conversar com os caras, vamos abrir mercado. Aqui, ó, o Paulo Sotero do Wilson Center fez aqui. Brasil e Estados Unidos voando juntos. Tem uma série de assuntos pendentes há muitos anos entre o Brasil e os Estados Unidos, em todas as esferas. Nós somos americanos, na nossa essência como civilização.
Esse país é um país jovem, formado por uma miscigenação de povos, de origem europeia, está envolvido no ambiente judaico-cristão, tem uma série de semelhanças. Nós somos países... O que você prefere? A piada diz o seguinte: graças aos americanos a gente não fala alemão, porque eles ganharam a Primeira Guerra Mundial. Se os alemães tivessem ganho, teriam ocupado o mundo. Graças aos americanos a gente não fala russo, porque eles ganharam a Guerra Fria. Senão os soviéticos tinham contaminado o mundo de comunismo, a gente estaria falando russo. E acho que graças aos americanos a gente não vai falar chinês. Tá certo? Você prefere ter um alinhamento com quem é parecido com você ou ter que construir um mundo totalmente diferente e ser submisso a uma civilização diferente? Pensa grande e pensa no futuro. Tá certo? Então assim, ninguém é contra chinês, não é isso. É assim, nós temos que construir com os americanos, sim, todo tipo de relação. Aliás, o mundo inteiro estuda nos Estados Unidos. Todos os jovens querem estudar onde? Inclusive os brasileiros inteligentes e que podem, nos Estados Unidos. Por quê? Porque lá está todo mundo estudando, as melhores bibliotecas, os melhores centros de pesquisa, os melhores laboratórios. A gente tem mais liberdade para você produzir, mais facilidade de acesso a componentes, a livros, a material de estudo. Estados Unidos da América. É de lá de onde serão todas as inovações do mundo. Tudo que a gente tem, esses aparelhinhos que nós usamos na nossa mão, toda a tecnologia do mundo atual, quem que inventou? Os americanos que inventaram. Esses bobos aí que governaram o Brasil nos últimos 16 anos, é anti-americanismo, terceiro mundismo requentado do Celso Amorim. Chega desse troço, pessoal. Chega. Está aqui um artigo interessante do Paulo Sotero, com toda a catilinária de temas que a gente tem que ver. O próprio agronegócio está aqui no outro editorial do próprio Estado. Está aqui, enquanto de um lado o chavismo, a Venezuela se desmilinguindo, né? Quer dizer, enquanto esses bobos do PCdoB, o próprio PT, PCdoB, PSOL, falando que é democracia, que a Venezuela é democracia, o país está em ruínas, as pessoas passam fome, né? Enquanto está de um lado do outro o nosso agronegócio, pujante, como sempre, pagando as contas do Brasil, com a discussão sobre China, Estados Unidos, etc. Essa questão da política externa é muito importante. O governo não vai exagerar nesse negócio de Israel. Provavelmente ele vai retirar essa ideia de colocar a embaixada em Jerusalém. Sabe por quê? Porque isso é um tema irrelevante para a política externa brasileira e para todos os interesses do país. Ele fez esse anúncio aí, daí coloca um escritório lá de representação e para. Por quê? Porque nós exportamos proteína animal para o mundo árabe. Tá certo? Cada vez mais carne bovina, principalmente. Carne de frango. Então, o que dizer? A Arábia Saudita leva... O Oriente Médio leva quase 1/3 da exportação de carne de frango do Brasil. Quer dizer, nós temos relações profundas, comerciais importantes com os países árabes. Não vamos entrar nessa conversa de bobagem. É isso que é a diferença, pessoal. Associar política externa com política comercial e entender as relações que existem entre essas coisas. Né? A Argélia, o Egito, são grandes consumidores de carne bovina do Brasil. Não precisamos entrar nesse embate político de Israel. É ter relações cordiais com os dois, porque as comunidades aqui são fortes as duas, e as relações comerciais são fortes com os dois. Sai desse negócio. O PT já fez muita bobagem nessa matéria. Ao contrário, porque ficava promovendo a Palestina, não sei o quê. Então, o agronegócio precisa do quê? Precisa de uma relação boa com a China também. Quem é que salvou as nossas contas públicas foi a importação de soja do Brasil para a China. Tá certo? A gente exporta aí dezenas de milhões de toneladas de soja para a China. A China é o nosso maior parceiro comercial hoje, amigão. Mais do que os Estados Unidos por causa da soja. Não foi por causa da política externa do Amorim. Foi por causa da soja. Sozinha. Então vamos estabelecer uma conversa diferente com a China. Não vamos começar esse negócio de chinês não pode investir no Brasil, chinês não pode comprar terra no Brasil. Pode comprar. Se não for na fronteira e estiver respeitando as regras ambientais, trabalhistas e tributárias brasileiras, pode vir, capital é bem-vindo, pode construir estrada de trem, pode construir o que quiser, infraestrutura, venha. Né? Eu tenho certeza que o próximo governo vai entender isso rápido. E o agronegócio vai agradecer. E boa relação com todos eles, abrir mercado com todo mundo. Vamos falar com os outros países, 50 países que ainda podem comprar carne bovina do Brasil, que ainda não compram. Vamos conversar com eles, vamos transformar a política comercial brasileira numa política comercial de verdade. E não naquela bobageira que a gente viveu nos últimos 15 anos. Eu achei que eu nem ia viver para ver isso, graças a Deus que chegamos nesse momento. Ainda que tenha um desafio muito grande, o governo vai ter muita dificuldade de se estabelecer. Do ponto de política, já está acabando, infelizmente, falei demais para variar.
no ponto de, aqui o nosso ministro da Educação, que é o colombiano naturalizado brasileiro, Ricardo Vélez Rodrigues, um bom intelectual, respeitado. Para concluir, aqui lá o Moro, construindo a sua equipe, uma equipe bem azeitadinha, gente de primeira, nova, gente jovem da polícia, vai ter o COAF com ele, vai caçar as redes, os caminhos financeiros do dinheiro sujo. Vai ser bonito de ver, a sociedade vai apoiar. Aqui o Zema, maravilha, nosso Zema eleito governador de Minas, do Partido Novo, já fazendo um modelo inédito de seleção de candidatos para o seu secretariado. Minas, pessoal, Minas está arrasada. Terra arrasada. Serviço do Pimentel é bem o que o PT sabe fazer. Terra arrasada. Mas o Zema vai arrumar. O Partido Novo está lá, nós estamos trabalhando firme. E o Zema está fazendo uma seleção excelente de técnicos, de gente que quer contribuir, vai ficar sem receber um tempo, porque enquanto todos os funcionários não receberem, os executivos não recebem. E toda a seleção está feita profissionalmente, com transparência, e gente profissional, não tem coligação, amigo de não sei o que, indicação do partido tal, nada. Só craque. Está aqui o Zema. Vamos prestigiar o Zema. Finalmente, para concluir de relevante nessa semana, mais um tema só, que já estourei o tempo. Escola sem partido. Pessoal, por favor. Por favor. É o seguinte, todas as escolas brasileiras nos últimos 20 anos foram aparelhadas e doutrinadas por uma ideologia que contaminou a nossa juventude. Um monte de lixo foi descarregado em todas as escolas na cabeça da moçada, certo? E eles não puderam nem reagir, porque eles não tiveram chance de aprender outras coisas. Por quê? Porque são os professores que foram doutrinados e teve um programa aí orquestrado de inserir uma série de temas que são irrelevantes para a educação básica das crianças e Adolescentes. Isso escola privada e gente rica também, não é só escola pública não. Isso tem que ser combatido. Como? Os pais e mestres, os pais dos filhos que estão na escola têm que ir na escola falando, não quero que meu filho tenha isso, ponto final. É a agenda da participação da sociedade, dizendo assim, o meu filho não vai aprender só Marx se ele não tiver chance de ler Mises, e Hayek e Mill. É assim que tem que fazer. Não pode ficar achando que a escola está cuidando do teu filho. Vai lá cuidar agora. Fica esse negócio. Um nível de debate no Congresso Nacional do baixo clero. Aquele boboca daquele deputado não sei como ele foi reeleito, esse cara, o Ivan Valente. Pelo amor de Deus, Ivan Valente, não dá para acreditar no Ivan Valente, que está vivo ainda. Mas um nível de debate, de Carvalho, que sei o quê. Escuta, a legislação está dizendo assim, a legislação também é um texto, tem que estudar o que está escrito no texto. Tem que só respeitar a lei, é ambiente de liberdade. O sujeito pode ensinar o que quiser, só que ele não pode doutrinar. Professor não é doutrinador. Tem que respeitar um currículo de liberdade religiosa, no campo de todas as ideias. Quem vai escolher o lado que quer, aquilo que acredita, é o aluno e a pessoa quando se formar com um espectro grande de conhecimento. Doutrina de um lado ou de outro ninguém quer. Ponto final. E quem cuida disso são os pais e as famílias na escola. Ponto final. Já falei dos cubanos. E é o seguinte, pessoal. É que aqui olha que maravilha. Talvez o Salim Matar, amigo do Partido Novo, aí, cotado para comandar as privatizações. Esse governo vai ter um período de privatização importante, um ambiente de privatizações. O próprio Poit está sendo cotado aí, também é do Partido Novo. O Partido Novo não vai participar do governo de forma ativa, mas os quadros estão disponíveis. Se o sujeito, o indivíduo, quiser participar, ainda mais nessa pasta de privatizações e concessões, que é a nossa bandeira, maravilha, para o bem do Brasil. Se ele quiser ir, se o Salim quiser ir, o Salim é um grande cara, grande empresário, que vá, se quiser, se puder, contribuir para o desenvolvimento brasileiro, para uma das coisas mais importantes que esse país precisa viver, que é o desmonte e livrar a sociedade do peso de chumbo que são essas estatais que dão prejuízo anual de 30 bi por ano, só as federais, fora o resto, e que o cidadão não tem obrigação de contribuir com esse prejuízo. Então, eu acho que seria uma excelente escolha, montagem é positiva, o Brasil é um grande país, está indo bem, se nós do Partido Novo tivéssemos ganho, talvez estivesse indo melhor,
mas não tem importância. Nós estamos com 8 deputados federais, já estão azeitadinhos lá, estudando, vão trabalhar muito no Congresso Nacional para transformar o Brasil e tirar o Brasil dessa bandalheira que o PT colocou nos últimos 15 anos, que a gente vai conseguir sair, porque esse é um grande país, porque se fosse outro tinha acabado. Beleza? Valeu aí, até a próxima semana que vem. Um abraço.